tudo bem com você? Mais uma vez, na nossa quarta-feira, contumaz, estamos aqui com o nosso programa Vida Inteligente, sob o apoio cultural da Eletrons Telecom, tecnologia de ponta a ponta, que nos apoia culturalmente para a manutenção do nosso programa. Bem, hoje nós temos um assunto muito interessante, que é a transformação da Terra à visão da ciência. Nós temos ouvido muitas coisas sobre impactos de meteoros, sobre mudança de eixo, sobre uma série de coisas, fins de mundo que nunca acontecem, e para tanto, nós não trouxemos o esotérico hoje aqui. Nós trouxemos mais uma vez o nosso querido amigo e irmão, a pessoa que eu tenho um carinho e respeito, o professor Paulo Araújo Duarte. Professor, obrigado por ter aceito mais uma vez o meu convite. Estaremos sempre à disposição. Muito obrigado, eu agradeço. Professor, vamos ser objetivos. Quando é que o mundo vai acabar? Se é que vai acabar? Pois é, essa é uma questão explorada em vários campos do conhecimento humano, não é? Tanto no campo científico como no campo místico, esotérico, enfim. Agora, sob o ponto de vista da ciência, sabe-se que o mundo pode acabar, sim. A previsão, sob o ponto de vista da ciência. Agora, é bom lembrar, antes de entrar diretamente nessa previsão, é bom lembrar que essa questão de fim do mundo, né, ela tem algumas conotações. O fim do mundo pode ser, por exemplo, o fim da raça humana. Pode ser o fim dos seres vivos no planeta Terra, como pode ser a própria exterminação do planeta Terra, quer dizer, o fim do planeta Terra, né? E isso a ciência prevê, o fim do planeta Terra. Ela prevê de que forma? É o seguinte, o Sol é uma estrela como qualquer outra. E como estrela, o Sol tem todo um processo, toda uma dinâmica que faz com que ele se comporte como qualquer outra estrela. Ou seja, tem um momento de um nascimento, de um surgimento, sim, em função de uma nebulosa e tal, se forma a estrela, um aglomerado de gases, forma-se a estrela. Depois, então, essa estrela tem uma existência. E dependendo da massa e do conjunto de forças que agem na estrela, ela pode ter um processo de expansão, um processo tal que de repente ela vai e explode. Ou então ela pode chegar a um determinado momento de sua expansão e começar a contrair, e depois então se torna um objeto muito pequeno, muito fugaz, e é o que vai acontecer com o Sol. Uma pergunta fora do tema, vamos dizer assim, só dando uma parte. Se o Sol hoje, professor, explodisse, acontecesse que ele explodisse, ele vive em eterno fogo, né? Porque ele vai se consumindo. Sim, é uma estrela. Isso. Se ele explodisse hoje, a vida na Terra estaria dizimada? Certamente sim, nós teríamos consequências gravíssimas com a elevação de temperatura no planeta, provavelmente depois então um resfriamento global tal que eu acho que seria difícil a humanidade resistir e seres vivos resistirem a este processo de resfriamento. Tá. Agora, como nós dizíamos, o Sol, como estrela que ele tem essa dinâmica. Ele vai sofrer, como está sofrendo, claro, um processo de expansão. Entende? O Sol está crescendo. Então, a massa que o Sol possui, tudo faz crer que o Sol seja uma estrela que tenha uma vivência de uns 10 bilhões de anos. Como os cálculos apontam para a sua existência já de 5 bilhões de anos, significa dizer que o Sol, então, tem mais 5 bilhões de anos pela frente. Então nós estamos tranquilos aqui. Estamos tranquilos, temos muita coisa pela frente para viver tranquilamente. Agora, o que vai acontecer é que o Sol, neste processo de crescimento, ele vai englobar os planetas Mercúrio, Vênus, Terra e provavelmente Marte.
Ora, então, um dia a Terra vai fazer parte da massa do Sol. Consequentemente, tudo acaba, o planeta Terra. Seria o fim do mundo, digamos assim, explicado sob o ponto de vista Então, da ciência. nós podemos ficar tranquilos, porque isso, segundo previsões, então, daqui a 5 bilhões de anos. Exatamente. Então, até podemos lá nós vamos ficar estar tranquilos. velhinho, bem velhinho, né? Claro. Não tem problema. Antes um pouco, até nesse processo de crescimento que o Sol tem, antes mesmo que ele atinja a Terra, a temperatura já será tão elevada no nosso planeta que toda a água vai entrar em ebulição e vai evaporar. Pelo menos a vida do jeito que a gente conhece hoje não vai ter condição Não vai de... ter condições de existir, Então, a gente não exatamente. deve se preocupar com isso. Claro, exatamente. Não, porque isso aí é coisa para... Por falar em preocupação, o ser humano gosta de sentir medo, né? É interessante isso. O senhor acredita que é daí que vem as previsões sobre as catástrofes, Sono? Exatamente. O ser humano tem uma necessidade de sentir medo. O medo, aliás, é até um estudo muito interessante, sob o ponto de vista da psicologia, sob o ponto de vista da sociologia, até, porque o medo é um mecanismo necessário do ser humano, até como um instinto, digamos assim, de sobrevivência. Até o animal tem esse, vamos chamar de medo, né? Que seria um instinto, na verdade, de preservação. Sim, exatamente. Agora, o ser humano tem algumas características nesse processo até de criação do medo, né? Porque o ser humano cria o medo, às vezes um medo que não, digamos, uma coisa que não existe, mas o ser humano cria e passa a ter o medo, enquanto que o animal não. Então, o medo tem um caráter sociológico, o medo tem um caráter até cultural. Sim. Entende? Porque o medo, veja, eu acredito que o medo possa ser herdado geneticamente, Tá. mas o medo também pode ser criado individualmente, e o medo pode ser criado, como é criado, socialmente. Como seria a criação do medo socialmente? Bruxas, fantasmas, o medo da escuridão, o medo da noite, o medo de ET. Exatamente. Por aí vai, né? E por aí vai. Lobisomens. Quer dizer, tudo isso, a cultura cria, a cultura humana cria essas coisas. Então, é um medo criado socialmente. Mas essas coisas são divulgadas por filmes, livros, etc. E até, digamos, as religiões ajudam também a criar um medo nas pessoas. Com toda certeza. Entende? É uma coisa que se pode chamar, digamos, de pedagogia do medo. Essa pedagogia do medo. Eu já chamo terrorismo psicológico. Poderia ser. Fazer... eu sou mais sutil, eu chamo de a pedagogia do medo. Então, essa pedagogia do medo é também, né, criada e cultuada e explorada por religiões, por grupos místicos também, não é? Por que não dizer até por alguns segmentos da ufologia também? Com certeza. Que nós... Entende? Os resgates, né? Que vem alguém salvar a gente. E tudo. Então, o medo é cultural, entende? É uma necessidade do ser humano, mas ele também faz parte da nossa cultura. E é uma coisa necessária, porque graças ao medo, nós temos mecanismos de proteção. Né? A pessoa e a sociedade também cria mecanismos de proteção. Muitas vezes, quando se cria um grupo pensando-se em proteger as pessoas, naturalmente as pessoas também estão se protegendo. O criador do grupo está se protegendo, porque o ser humano se sente protegido quando está em grupo. Então, nessa questão aqui, quando eu tenho medo de que vai acontecer catástrofe e esse medo se potencializa entre um monte de pessoas, que a gente sabe disso, né? Que tem um monte de gente preocupada com os asteroides, que nós vamos falar ainda hoje, uma série de outras coisas. O senhor acredita que potencializa isso ou não? Não, potencializa, sim. É uma coisa que vai, às vezes, se formando como uma bola de neve, dependendo de como se trabalha isso. Não é? E as pessoas sentem essa necessidade do medo, entende? Eu lhe digo uma coisa, por exemplo, esporte radical. O que seria do esporte radical se não fosse o medo? Com certeza. Não é? É a superação do medo, né? É a superação do medo, exatamente. O esporte radical tem graça justamente porque o ser humano precisa desse medo, sente a necessidade do desconhecido,
do medo, da adrenalina. Essa questão do medo está relacionada com a adrenalina, com o desconhecido, não é? Então, cultuar o desconhecido faz parte dessa questão também do medo que o ser humano necessita e que as sociedades necessitam. Considerando isso aí que o senhor falou, o ser humano está destruindo o planeta Terra ou não? O ser humano destruindo o planeta Terra. Olha, é uma coisa. Que é outra questão que muitas pessoas falam, né? Que nós estamos degradando o nosso meio ambiente, de que a poluição atmosférica, essas outras coisas. Então, como nós estamos abordando à luz da ciência, de que forma o ser humano está destruindo, se é que ele está destruindo? Olha, o ser humano faz parte da natureza. Muitas vezes o ser humano, como membro da natureza, quer desvendar aquilo, não é, de que ele faz parte, a própria natureza, quer dizer, o mistério do qual ele faz parte, ele quer desvendar e às vezes ele não consegue, porque ele é membro desse próprio mistério, ele faz parte desse mistério. Sim. Não é? Agora, é fruto da nossa cultura científica, do modo como a ciência caminhou, desde o momento que ela começou a se formar, esse campo do conhecimento que nós chamamos de ciência, né? É um erro pensar-se, e isso a ciência tem colocado, os professores nas escolas também têm colocado desta forma, mesmo que não queiram, mas acabam reproduzindo uma forma de ensinar que mostra ou que faz com que o ser humano seja colocado numa posição tal, num pedestal, e a natureza na sua frente, para ser explorada a bel prazer, e o homem conduzir essa natureza como se ele fosse um todo-poderoso, né, que pudesse conduzir a natureza, que pudesse conduzir o planeta Terra. Sim. Ele faz parte desse processo, mas ele não é esse todo-poderoso que muitas vezes a ciência, entende? Coloca que ele poderia, por exemplo, controlar o clima no nosso planeta. Né? O clima é uma máquina muito, mas muito complexa. Por falar nisso, os climas, né, no plural, eles estão mudando na Terra realmente ou não? Clima sempre mudou. Sim, mas... Essa que é a verdade. Nunca houve, digamos, o clima ideal. Não, mas eu lembro, nós somos da mesma faixa etária. Eu me lembro bem na minha juventude que no verão eu podia ficar tranquilo que o máximo que podia acontecer comigo era tomar aquele chuvarão de verão, né, em São Paulo, tudo. O inverno era inverno mesmo, era frio, não tinha calor no meio do inverno. O que eu quero dizer é que as estações no meu tempo, 40 anos atrás, era mais estável. Você tinha certeza, salvo alguma outra coisa. Hoje nós estamos aí, a gente percebe, nós estamos num tempo totalmente maluco. Frio em época inoportuna, calor no inverno. Eis a razão da pergunta. Os climas estão mudando? Não que eles vão cambiar naturalmente, claro, mas tem percebido alguma mudança nos climas da Terra? Os climas sempre mudaram, quer dizer, clima sempre mudou, nunca houve, assim, digamos, o clima ideal. O clima é um processo de transformação constante. Constante. Então, se você percebeu isso, como eu percebi também quando fiz a Universidade Federal lá na Trindade, quando eu era estudante, no inverno, aquilo lá era um campo, uma geada, ficava branco aquilo de gelo, aqueles campos ali, aquela grama toda. Hoje não existe mais isso. Sim. Mas porque o microclima, a região, aquilo ali mudou. Há mais pessoas, há mais carros, há o asfalto, mais prédios, tudo isso obrigatoriamente muda, sim, a temperatura numa região. Mas isso não significa que nós vamos agora dizer que o planeta Terra está mudando por causa daquele vestígio ali. Entende? O clima sempre mudou. Está mudando? Está, sim, mas sempre mudou. Sim, mas hoje nós temos, professor, tivemos tornados aqui em Santa Catarina, uma alta incidência de furacões, movimentos sísmicos, né, que, claro, eles vão afetar o clima. O abalo sísmico, ele provoca erupção vulcânica com aquela nuvem piroclástica, né? Sei lá como é que chama isso, altera o clima, e nós temos sentido uma potencialização disso. O senhor acredita que isso
é fruto da intervenção humana, vamos dizer, na superfície do planeta? Não necessariamente. Não necessariamente. Esse também é um erro que a ciência nos tem colocado, é, passando a ideia de que o ser humano possa ser um único agente causador das transformações climáticas. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso não é verdade, não é assim que o clima funciona. O clima tem muitos e muitos componentes. É como se fosse um jogo de xadrez que você muda uma peça e altera todo o jogo. Certo. Né? Mas é muito mais complexo que um jogo de xadrez. Há muitos e muitos componentes, inclusive componentes lá de cima, da parte da astronomia. Sim, qual deles, por exemplo? O Sol. O Sol. O Sol. Ele está num período de explosões agora. Parece que nos próximos 11 anos as explosões vão ser bem frequentes, né? O Sol, quer dizer, o Sol nunca deixou de ter atividade, nunca deixa. Mas há momentos, a cada 10, 11 anos, em que ele tem um pico de atividade, depois então diminui um pouco, depois então um pico novamente e assim vai. E às vezes esses picos são muito mais altos e outras vezes são mais baixos. Então veja, por exemplo, 1645 a 1715 foi aquele período que nós conhecemos na história da humanidade como Idade Média. Sim. Média. Ali nesse momento viveu Galileu Galilei, Copérnico, esse pessoal que nós falamos aí nas nossas aulas de astronomia, Sim. E você conhece também alguns nomes. Né? Foi nesse período, foram 70 anos de um frio intenso no nosso planeta. Mas o homem não estava com essas intervenções todas de hoje naquele momento. Tem razão, é verdade. Mas foi um frio intenso. Verificando-se, né, estudos que foram feitos verificaram que teve uma relação com as atividades solares. Se nós tivéssemos picos do Sol dessa altura normalmente, quando chegou de 1645 a 1715, os picos foram muito baixos. Então, nesse período de 70 anos, o Sol teve atividade, sim, mas foram atividades muito, muito baixas. Ora, qualquer coisa que aconteça no Sol, para mais ou para menos, se reflete nos climas da Terra. Só o Sol, professor? O Sol, basicamente. Agora nós já tivemos explosões de estrelas muito distantes, a alguns anos-luz de distância de nós. Que quando chegou aqui interferiu no nosso clima também. Não necessariamente no clima, mas houve interferência em satélite. Sim, tá. E provavelmente alguma coisa relacionada, porque isso meio que sacode, digamos assim, se a gente pudesse dizer, não é? Uma explosão de uma estrela. Isso dá como uma espécie de uma reverberação, uma ressonância, entende? Exatamente. E isso pode atingir o planeta Terra. Agora, que consequências pode isso aí trazer, né, algo de muito longe e não se sabe exatamente. Mas houve uma coincidência, pelo menos há uns anos atrás, se eu não me engano, em 1998, que foi relacionada à explosão de uma estrela dessas com problemas num satélite nosso aqui, um satélite artificial. Então, explicação científica, você está vendo, em vez das esotéricas, que só induzem ao medo. Por isso que hoje o professor Paulo Araújo Duarte está aqui conosco. A Terra, professor, está resfriando ou aquecendo, afinal? Se fala muito nesse cambiamento de temperaturas e tal. Afinal, qual é a verdade? Está esquentando ou está esfriando? É difícil falar em verdade. Agora, podemos dizer que há pelo menos dois grupos, não é, de ciência que defendem posições diferentes. Um grupo que defende o aquecimento global. Baseado no quê? Baseado em evidências. Em evidência, aumento de temperatura, realmente ou não? Sim, exatamente. Estudos de sedimentos, estudos em oceanos. Não é? Eles colocam, parece que termômetros flutuantes, né? Alguma coisa assim, para medir? Exato, exatamente. E também estudos feitos em sedimentos. Você procura esse sedimento perfura, e dependendo do tipo de fóssil que exista lá, de camada que se formou, você pode deduzir se aquilo ali foi formado num período de frio ou num período quente. Sim. Né? Existe um estudo que se chama, vamos ver se eu acerto o nome, dendrocronologia, que é o estudo dos anéis das árvores. Sim, zendro, vem do grego zendro, está perfeito, é isso? É isso mesmo, você é grego, sabe disso. Isso, então. Perfeitamente. São os anéis das árvores. Então, dependendo da largura, da distribuição desses anéis, da largura, pode-se deduzir se aquele ali foi um período seco, um período úmido, um período frio, um período quente. Entende? Então, as árvores também podem ajudar
e nós temos árvores aí Nossa Senhora, centenárias, sequoias e exatamente, que podem ajudar justamente nesses estudos, ajudam. Então, só a questão, né, do aquecimento e do resfriamento. E a outra parte da ciência agora? E uns que defendem, o senhor falou da primeira parte. Existe o aquecimento e existe também o resfriamento, porque Sim. há evidências que nos mostram que o planeta pode estar passando, digamos, um período casual de esquentamento. Assim como nós tivemos de 1645 a 1715, tempo frio, um período casual de 70 anos de frio, né? Nós podemos ter também períodos de atividades solares que façam com que nós tenhamos um período casual de esquentamento. Então não há consenso entre os cientistas? Não há consenso. Tá? Eu, por exemplo, gosto muito da ideia do resfriamento global. Quer dizer, nós estaríamos partindo para um período glacial. Nós já tivemos no nosso planeta 3 períodos glaciais. Ora, um período glacial o que é? É quando as calotas polares avançam até latitudes intermediárias e aí o planeta, né, tem um resfriamento total. Nós já tivemos 3 glaciações grandes, de milhares de anos de duração, e o ser humano não estava presente naquele momento. Com certeza que não estava. Então o ser humano não interferiu neste processo. Depois da glaciação, o que veio? O esquentamento. O ser humano não estava presente para esse esquentamento. Não tinha nada de estudo de camada de ozônio, de automóveis, de indústria, nada disso. Mas houve um esquentamento global que fez o quê? Com que as calotas polares regredissem e se situassem na posição que hoje estão. Entende? Sim. Ora, então nós saímos de um período glacial que deve ter terminado aí há 10 mil anos atrás, 10, 15 mil anos atrás. Mil só? Exatamente. É mesmo? Exatamente. Então, um período pequeno, um período pequeno. Exatamente. Então, de lá para cá, eu acredito que nós estejamos aí num processo, no caminho de uma nova grande glaciação, que não vai ocorrer amanhã, nem daqui a 100 anos ou 200 anos, período bem distante, entende? Porque a Terra tem vários movimentos que ela executa no espaço. 12, 13, 14 movimentos a Terra executa no espaço. E um deles é um afastamento, digamos assim, que a Terra tem do Sol. Há momentos em que a revolução ou translação, como se ensina, da Terra em volta do Sol é mais elíptica. E há momentos em que ela é mais circular. Então, há evidências nós podemos pegar esse globo aí para ilustrar algumas coisas. Traz aqui, Paul. Pode trazer, não tem problema. Então, há momentos em que a órbita da Terra em torno do Sol é mais circular. Então, quando essa órbita é mais circular, há uma tendência a um resfriamento global. Daí, provavelmente, as glaciações. E algumas medições têm apontado que a Terra estaria passando deste momento elíptico para um momento mais circular. Consequentemente, eu acredito que nós estamos caminhando para uma glaciação, para um novo período de glaciação. Seria até bom, né? E aí o homem pode poluir, o homem pode fazer o que quiser, não é que se diz, indústria, automóvel, o que for, porque o movimento da Terra é que vai mandar nessa questão. Aí nós vamos ter um resfriamento global. Eu não estou incentivando aqui ninguém a poluir o planeta. Nós temos que cuidar. Não estou fazendo apologia à poluição. Dessa linda bola azul aqui. Vamos deixar aqui ilustrando a gente. Professor, como é que nós podemos encarar as destruições em massa da natureza? A destruição em massa da natureza. Pois é, destruição em massa da natureza. Nós já tivemos algumas destruições, independentemente da presença humana. Com certeza. Veja, há 65 milhões de anos atrás, nós tivemos um asteroide. A ciência tem provado isso, que houve um asteroide que se chocou com o nosso planeta e elevou tanta poeira,
não é? Para o espaço e tal, que a penetração dos raios solares ficou dificultada, essa penetração, e, consequentemente, houve todo um desequilíbrio ecológico que acabou extinguindo 70% da vida no nosso planeta. Isso. E dentro dessa vida estavam os dinossauros. Entende? É uma extinção em massa. É uma extinção em massa. Há 250 milhões de anos atrás, houve uma atividade vulcânica na Sibéria que colocou tanta fuligem, tantos gases, tanta coisa na nossa atmosfera, que acabou causando um efeito semelhante em que 90% da vida no nosso planeta foi extinta. Também. Entende? Então, são extinções em massa. Sim, que não teve a colaboração humana. Não teve a colaboração humana. Perfeitamente. Entende? Então, isso não significa dizer que no futuro não tenhamos uma extinção em massa. Podemos ter. Claro. Agora, um aspecto interessante da extinção em massa é o seguinte, é que muitas vezes essa extinção em massa pode representar não só, é claro, a destruição, mas também uma possibilidade da renovação da história da vida no planeta. Com certeza, com toda certeza. Então, nós já tivemos muitas espécies de plantas e animais que existiram, não existem mais, até mesmo por um processo natural, em termos de adaptação e outras coisas, que vão fazendo com que essas espécies é tudo se extinguam. Cíclico, é evolutivo mesmo. É evolutivo. É a evolução de cada raça. Você já pensou, por exemplo, se hoje os dinossauros estivessem aí? Meu Deus do céu. Muito bom que eles tenham sido extintos. Com certeza. Esses animais enormes não teriam. Agora, provavelmente, se naquela época dos dinossauros nós tivéssemos alguns ambientalistas, eles estariam defendendo. Bom, aí o ambientalista está sempre. Né? Estariam defendendo a não extinção dos dinossauros. Mas contra a potência de um asteroide que veio e bateu, não tem como o homem reverter este processo. Por falar nisso, pegando a rabiola aqui, o que as catástrofes representam no universo? Nós estamos falando aqui, todo mundo preocupado com asteroides, né? Sempre tem uma notícia de asteroide, o asteroide está vindo aqui, ele vai colidir por ano tal. Ainda ontem nós estávamos falando em outro local, né? Que o mundo acabou dezenas de vezes e nós sobrevivemos, né? Exatamente. Quantos fins de mundo nós já sobrevivemos aqui? Então, o que as catástrofes representam? A catástrofe é uma coisa natural no universo, professor? Então vamos esclarecer. Quer dizer, a transformação... transformação. A transformação... Catástrofe até que não fica... Não pega bem, né? Vamos chamar. Não, até fica bem porque, veja, há 65 milhões de anos atrás houve uma catástrofe. Quer dizer, a catástrofe o que seria? Seria uma transformação repentina. Claro, não é? Isso. A transformação contínua, que muitas vezes nós não percebemos, não é? Como no nosso corpo, por exemplo, o nosso corpo já não é mais o mesmo do que era quando o programa começou. Isso. Não é? Isso. Então nós não percebemos a transformação, mas a transformação é lenta, é gradativa e ela se faz... É uma lei, digamos, universal a transformação. A única coisa eterna que se sabe, que se tem certeza do universo, é que o universo se transforma. Tudo se transforma. Essa é uma lei universal. Agora, a catástrofe é um processo repentino. Não é? Então, é isso justamente, não é, que os místicos e tudo mais trabalham. E faz parte desse processo, faz parte da cultura humana, gerar o medo, o desconhecido. Ótimo. E o ser humano gosta disso. E o que a gente pode falar das profecias em cima disso, então? Dessas profecias. Eles se baseiam no quê? Desculpe, estou saindo de uma gripe terrível. Não tem problema. Só não quero pegar a gripe. Não pega. Agora já saí. O que a gente pode falar das profecias, então? Elas se baseiam no quê? E nós não temos nenhuma profecia que tenha se realizado realmente. Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já viu alguma profecia de coisa boa? Não. É difícil. Com certeza. Profecia geralmente é de catástrofe, porque faz parte da cultura humana. Provocar o medo, cultuar o medo, e há pessoas que gostam disso. Há pessoas que gostam extremamente de filme de terror. Não é isso? É verdade. Então não existe nada, né, dessas profecias com relação a coisa boa. É sempre coisa ruim.
Mas a população cultua esse tipo de coisa ruim, cultua esse tipo de coisa. Compra livros, vê filmes, etc, etc. Então faz parte, não é? Faz parte do processo. Eu acho que faz parte da nossa cultura, eu acho que faz parte da necessidade humana. É uma pena. É uma pena. Professor, finalizando, nós estamos falando sobre profecias, mudanças climáticas, as catástrofes naturais. E nada mais oportuno da gente perguntar uma coisa que falam muito, sobre a mudança do eixo da Terra. O eixo da Terra se move, ele se mexe. Se acontecer, já aconteceu alguma mudança de eixo na Terra? Qual é a verdade nessa história ou história toda? Bom, aí vejamos uma coisa. O eixo da Terra... nós temos o planeta Terra, ao girar em volta do Sol, ele não gira com o seu eixo assim na vertical. Eu vou exemplificar aqui com a caneta. Ele não gira assim com o eixo na vertical. Sim. O eixo da Terra é inclinado. Isso, ele tem 23 graus e meio de inclinação. Se eu não me engano. Hoje. Mas isso aí está diminuindo, porque a Terra faz o seguinte, a Terra faz um balanço. Ela vai até 22 graus e depois então vai até 24 graus e meio, ela faz esse balanço. 22 graus, 24 graus e meio. Só que este balanço, entende, leva em torno de uns 40 mil anos. Então é um processo muito lento. Tá certo? Este é o eixo geográfico. Mas pode-se falar, acredito que aí que existe uma confusão, do eixo magnético. Porque o eixo magnético da Terra, que tem os dois polos magnéticos, não coincide com o eixo geográfico. Ah, sim. E o eixo magnético depende de como o núcleo ferroso da Terra está se movendo por lá, porque é uma movimentação independente do planeta. Porque diz, inclusive, da parte externa. Que o tremor que ocasionou o tsunami, aquele sismo que houve lá no Pacífico, né? E diz que houve uma pequena, infinitesimal, vamos dizer, variação do eixo. Chegou, inclusive, a mexer nesse eixo. Agora, que eixo que é? Se é o físico ou se é o magnético? Eu li alguma coisa, mas seria o eixo magnético. O magnético, tá. Não tenho certeza, mas li a respeito disso também. Agora, não sei se aquele grau tão pequeno, né, aquela fração de grau, seria suficiente para causar uma tal transformação. Acredito que não foi. Aquilo ali deve ter sido um maremoto. Foi tremor de terra no fundo do oceano. Se você pega uma bacia cheia d'água e sacode essa bacia no fundo, é claro que lá em cima a água vai se mexer e vai dar um rebuliço. Então, finalizando, porque nós estamos em cima da pinta, para deixar o nosso telespectador, para aqueles que ficam preocupados, né, com certeza, o que pode realmente fazer com que o eixo da Terra se mova da forma que os místicos, os profetas, os catastrofistas desejariam? É possível ou não? Algum fenômeno astronômico, vamos chamar assim, que pudesse fazer com que a Terra se desequilibrasse, vamos chamar assim? Um grande asteroide poderia, dependendo da velocidade, do lugar em que batesse... E do tamanho dele também. E do tamanho dele, claro, ele poderia causar alguma coisa nesse sentido. Tem algum asteroide a caminho para colidir conosco? Não, hoje nós temos 793 asteroides considerados potencialmente perigosos. São aqueles que estão nas proximidades do nosso planeta e da Lua também. Mas não existe nenhum que esteja em rota de colisão. Isso aí é monitorado pela NASA, entende? Então, há um site da NASA que eu acompanho todos os dias. Hoje nós temos 793 considerados potencialmente perigosos, mas nada que traga problema para bater no nosso planeta. Perfeito. Um deles, inclusive, está um pouquinho além da Lua, a uma distância um pouco além da Lua, mas não em rota de colisão. Ele tem 600 metros de diâmetro. Causaria um estrago muito grande no planeta. Mas não está em rota de colisão, não tem perigo nenhum. Então tá muito bom. Foi bom eu ter trazido. Obrigado, Paulo Duarte. Paulo Duarte, você, telespectador, a equipe aqui da televisão, nós vamos, a partir de agora, dormir mais tranquilo. Nós vimos que não vai acabar o mundo, nós estamos felizes, vamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, e vamos cuidar de fazer alguma coisa mais útil do que ficar pensando em desgraça. O mundo é tão bonito, o universo é tão bonito, vamos pensar em coisa boa, e o dia que tiver que acontecer, nós não vamos nem perceber, tá? Então, um grande abraço, obrigado por estar conosco e até quarta-feira que vem.